XPML em crise vai virar o XPPR. O fundo está com problemas sérios. Bom, vou falar a minha opinião sobre o XPML11, que é o assunto do momento. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Também estou no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link do meu perfil, me segue por lá. Bom, pessoal, não teve jeito. Eu tive que vir aqui gravar esse vídeo. Eu não ia gravar, mas infelizmente é tanta gente me mandando mensagem, me pedindo a opinião, caixinha de perguntas, comentários, que eu tive que vir aqui falar o que eu penso sobre a questão XPML11. Olha essa notícia desse site O Petróleo, nem conheço, na verdade. Vamos lá. Investimentos XPML11, fundo em crise financeira, precisa vender imóveis com urgência. Fundo imobiliário XPML11 enfrenta dificuldades financeiras sérias e precisa vender ativos para evitar problemas maiores. Saiba o que está acontecendo. Não, quando você olha, você pensa assim, virou o RECT? Aí você desce e aí você vê aqui, né? O caixa negativo de 303 milhões, a gestora precisa tomar decisões rápidas para evitar um agravamento da crise, necessidade urgente de vender ativos, eu já vou falar sobre isso. Aí tem falando aqui, né, o XPML tem vencimentos expressivos nos próximos anos, 400 milhões até 2027, em 2025, 70 milhões, aí fala da necessidade de vender ativos, e o problema é que o cenário do mercado não está favorável para negociações rápidas e lucrativas. E aí, olha esse final, que coisa mais absurda, tá? Qualquer um que tem um senso crítico percebe que é muito tendenciosa essa notícia. Eu não sei qual é o foco dela, mas olha isso aqui. Se a gestora aprender com erros passados e agir rapidamente, pode evitar um desfecho semelhante ao XPPR11. Outro fundo que sofreu com os mesmos problemas de alavancagem excessiva. Tá. Vamos lá? Agora eu quero falar o que está acontecendo e a minha opinião e por que esse tipo de notícia e vídeos também no YouTube que trataram sobre esse tema de uma maneira muito sensacionalista faz o cotista tomar decisões que muitas vezes não é a mais acertada. E o que eu penso sobre isso? Primeiro ponto. Tá? XPML11 tem dinheiro para pagar toda a conta? Pagar todos os shoppings que ele comprou? Não, não tem. Aqui ele mostra que no final de 2025 vai faltar 49 milhões para ele pagar as contas e mais, que nesse caixa, que são 651 milhões, que é caixa e disponibilidades, se a gente vier aqui embaixo, ó, a gente vê que estão sendo considerados a posição de caixa dos fundos imobiliários acessórios ao XPMOLs, International Guarulhos e Neomol, e as posições líquidas de outros fundos detidos pelo fundo. Então, aqui ele coloca até os fundos imobiliários que ele tem na carteira. Então, no final das contas, a gente vê que no caixa, ó, ele tem 398 milhões, 300 milhões é fundo imobiliário. E a gente sabe que muito dessas posições em fundos imobiliários são fundos imobiliários que não têm alta liquidez. Vai ser difícil ele conseguir rapidamente esse dinheiro, tá? Isso é um ponto importante. Ok? Então, realmente, ele tem uma alavancagem. O fundo está alavancado, não tem dinheiro para pagar tudo que ele comprou em shoppings. Mais precisamente, o fundo tem hoje uma alavancagem de 10,27%. Mas acontece que vocês precisam entender que ele nunca será um XPPR11. Esse é o primeiro ponto. Stella, por que não? Primeiro ponto, XPPR nunca foi um bom fundo, tá? Sempre teve imóveis em Alphaville, com grande concentração em Alphaville, uma região difícil, uma região com alta vacância, e ele sempre foi muito ruim, sempre foi um fundo problemático. XPML é outros 500, e eu preciso mostrar para vocês o porquê ele não é um XPPR, nunca será, e esse problema e essa notícia é extremamente sensacionalista, e eles criaram um problema que não existe. Primeiro ponto, pessoal, XPML11 tem 6 bilhões 878 milhões em imóveis. E não é qualquer imóvel não, tá? A gente vê pelos shoppings que ele possui, ó,
que a qualidade é absurda, né? A gente tem Shopping Cidade Jardim, Shopping Cidade São Paulo, Shopping Jardins, Tietê Plaza Shopping, Plaza Sul Shopping, enfim, são shoppings muito bons, Catarina Fashion Outlet, Gran Plaza Shopping. Então, ele tem hoje o melhor portfólio de shoppings do mercado. Isso é inegável, ninguém vai falar outra coisa. Então, quando se tem um portfólio muito bom, e no caso, um portfólio voltado para a classe A e B, você tem um portfólio que vai passar melhor por crise e que dá um resultado melhor para o fundo também. O NOI por metro quadrado do fundo é R$ 138 o metro quadrado, altíssimo. Aqui a gente estava no Natal, né? Então, é um resultado não recorrente, mas enfim, é um NOI por metro quadrado muito alto, o mais alto do mercado. A vacância do fundo hoje é 3,4%. A inadimplência negativa. Então, o fundo está muito bem. Os indicadores dos shoppings estão muito bem. E se você pega qualquer empresa de shopping, você tem resultados muito bons. Iguatemi, Multiplan, que já soltaram os resultados trimestrais, estão indo muito bem. Os shoppings também. Os fundos de shopping estão muito bem com relação aos seus indicadores. Venda por metro quadrado crescendo, NOI metro quadrado crescendo, vacância caindo. Isso é muito importante. Então, ele tem um portfólio prime e muito saudável. E ele tem hoje, tirando a dívida, um patrimônio líquido de 6 bilhões e 484 milhões de reais. Inclusive, é o maior fundo de tijolo da nossa bolsa. Não existe fundo maior. Então, isso mostra o poder, a solidez dele. Querendo ou não, pessoal, quanto maior é o patrimônio do fundo, mais sólido ele é, principalmente se o patrimônio é muito bom, se os shoppings, no caso, são muito bons, como é o caso do XPML. E para rebater a notícia de que ele precisa vender imóveis de forma urgente, a gente vê aqui as opções que o fundo possui, né? Para honrar os compromissos dele, ele pode fazer algumas coisas. Primeiro, lógico, venda de shoppings. Ah, Estela, mas o momento não é bom para vendas. Eu concordo, estamos em crise, mas vocês precisam entender que quem compra shopping não é qualquer pessoa. Não sou eu, não é você, é gente que tem dinheiro o ano todo, não importa o que esteja acontecendo. Então, cuidado com a ideia do senso comum de que estamos em crise e ninguém vai comprar ativo nenhum. E ninguém vai comprar um shopping. Quem tem bala na agulha para comprar um shopping, mesmo em crise, vai ter essa bala na agulha, tá? Segunda coisa, emissão de novas cotas. Estela, estamos vivendo uma crise, a cota está amassada, é um momento que ele não vai conseguir captar, não é verdade? Mentira! É um fundo que tem um enorme poder de distribuição. Se tem alguém que consegue captar, é a XP. A XP tem um poder de distribuição das suas cotas muito grande. Isso ficou provado agora. Repare aqui que ele acabou de encerrar a sua 12ª emissão de cotas. Ele finalizou em 29 de janeiro de 2025 e ele captou 164 milhões de reais. A Estela captou muito pouco. 164 milhões para um fundo de 6 bilhões e 400 de patrimônio não é nada. Acontece que captou muito para o momento que o fundo vivia na época. Repara aqui que a cota da 12ª emissão era R$ 118,08 e quando a gente pega aqui a captação, ele queria 200 milhões e ele captou 164, 82% de captação com a cota a 118,8. E olha o período da emissão. A data base aconteceu dia 2 de dezembro, preferência de 4 de dezembro a 16 de dezembro. Então, repare, período público, 4 de dezembro a 17 de janeiro. Repare aqui, 2 de dezembro, que foi a data base, depois ele caiu aqui para R$ 91,00, R$ 96,00, R$ 97,00, R$ 92,00, dia 19 de dezembro. Então, ele encerra ali em janeiro, ó, e a cota na bacia das almas, a cota muito barata, muito mais barata do que o valor da emissão, que foi R$ 118,08. Mesmo com essa diferença absurda de mais de R$ 20,00 por cada cota, ele conseguiu captar 82%. Então, não duvidem do poder de captação da XP. XP tem um exército de assessores para empurrar a emissão ruim, diga-se de passagem, para os seus assessorados, os seus clientes, tá? E olha isso. 821 pessoas participaram da emissão e subscreveram 3.215 cotas. É absurdo. Mas se você pegar aqui
o grosso, ó, pessoas jurídicas, 4 pessoas jurídicas que subscreveram 1.397.381 cotas, praticamente tudo. E a XP, galera, não tem como. Você vai ver ali facilmente, ela consegue alguém para ancorar a sua oferta. Logicamente, óbvio que se você tem uma oferta, você vai aumentar o número de cotas no mercado, a tendência é o rendimento diminuir, mas faz parte do mecanismo de um fundo imobiliário. E a alavancagem, querendo ou não, também faz parte. Entendam, uma alavancagem, ela sim vai aumentar o risco do fundo, mas nem por isso o fundo está com crise financeira e está nesse desespero que essa reportagem pinta. E, finalmente, o fundo pode utilizar de securitização parcial ou total de parcelas futuras de pagamento de aquisição de ativos. Ou seja, ele pode pegar mais alavancagem para pagar obrigações imediatas. Aqui eu trouxe um exemplo de um fundo que fez isso agora, né? O ALZR11, ele divulgou um comunicado ao mercado no dia 12 de fevereiro, falando aqui, né, que ele concluiu uma operação de cessão de crédito, ou seja, uma securitização para o galpão do Mercado Livre, tá? E aí ele fala aqui, ó, vai financiar 75 milhões. Então, isso é uma saída. Lógico, a gente está falando de mais alavancagem, uma taxa que não vai ser baixa. Então, assim, o que você precisa entender? O fundo está em crise? O fundo vai virar um XPPR? Não, não vai. Por quê? Porque é um fundo de muita qualidade em termos de portfólio, é o melhor portfólio de shoppings do mercado. A XP tem um baita poder de distribuição, ela pode sim emitir e conseguir esse valor mesmo no mercado de baixa. Ela pode vender imóveis e ela tem 22 shoppings muito bons para fazer isso. E ela pode pegar outra alavancagem sim. Fato é, a gestão é a melhor gestão da bolsa? Não. A XP, ela é extremamente misteriosa, não é tão transparente quanto deveria ser. Os relatórios são ruins, e isso é algo que eu falo há muitos anos, né? Desde que eu criei o meu Instagram, lá em julho de 2020, que eu falo da XP com muita reserva. É uma gestora que você tem que ficar esperto com ela. Não é alinhada ao cotista, tá? Agora, o buraco que estão pintando é muito maior do que é. Um conselho para vocês: tenham um senso crítico. Saibam analisar o fundo que vocês investem para evitar que vocês percam dinheiro. Porque se você vai vender e comprar por causa de vídeo do YouTube, por causa de uma notícia como essa, você está fazendo errado, você está investindo errado. Você precisa entender o que o fundo está fazendo. Uma alavancagem é mais risco para o fundo? Sim. Por isso que eu sempre falo que TRXF é mais arriscado que o HGRU. É por isso que eu sempre falo que o GARI é mais arriscado que os seus pares. Enfim, você precisa entender que uma alavancagem traz mais risco. Você está trabalhando com dinheiro que não é seu. Você está distribuindo mais rendimentos porque você está trabalhando com dinheiro que não é seu. Hoje o XPML paga 92 centavos por cota, mas esse não é o recorrente do fundo. E ele só consegue pagar mais se você pegar o yield, é muito bom por causa disso. Porque ele tem uma alavancagem e ele pode inflar os rendimentos. A corrente dele está uns 10 centavos a menos, 82 centavos por cada cota. Mas entenda o que você está fazendo antes de comprar para evitar qualquer estresse desnecessário, tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e se torne membro para apoiar. Até o próximo vídeo.